Muito bom dia a todos e a todas, estudantes e as estudantes aqui do nosso terceiro ano do ensino médio. Professor Brandão, mais uma vez, aqui do nosso canal, professor Brandão aqui no YouTube, nas escolas que a gente leciona. Mais uma vez, satisfação estar com cada um de vocês. Vamos de imediato aqui para a segunda semana do nosso PET-7 de Filosofia do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio. Vejamos só, essa é a semana dedicada ao pensamento de um pensador importante aqui da Idade Média, o Anselmo de Aosta, também conhecido como Santo Anselmo. É um pensador cristão, é um pensador católico e está nesse contexto de relacionamento e de proximidade, de discussão da fé com a razão, que é bem típica aqui da Idade Média, sobretudo da escolástica, ou seja, da filosofia feita nas escolas vinculadas às catedrais. Daí a ideia das escolas, da fundação aqui das universidades na Idade Média. Então, é um busto aqui da figura de Anselmo, acho que não vai dar para vocês verem aqui, infelizmente, né? A imagem não é das melhores, mas Anselmo de Aosta nasceu na cidade de Aosta em 1033, né, no século X, numa família nobre. Ele peregrinou por vários mosteiros, até que se encontrou, do ponto de vista filosófico, no mosteiro beneditino de Santa Maria de Bec, na região da Normandia, atualmente na França. Então, ele vai ter uma trajetória religiosa nesse mosteiro, como estudante, primeiro como prior, depois vai ser eleito abade, né, o líder da congregação dos beneditinos, e é aqui que ele escreve a parte as suas obras mais importantes. Deixa eu ver o nome delas aqui, porque elas são difíceis assim de pronunciar. O Monologion, que é o solilóquio, e o Proslogion, que é o colóquio. A gente vai falar com mais proximidade delas daqui a pouquinho. E ele fica aqui até próximo ao final da sua vida. Depois ele é ordenado como arcebispo de Canterbury, na Inglaterra, e passa um tempo na Inglaterra, retorna para a Itália, onde vem a falecer. Não, ele morre em Canterbury, desculpa, estou falando besteira aqui com vocês. Passou os últimos anos em Canterbury, onde morreu em 1109. Aqui no primeiro, feita essa introdução aqui com o texto do Giovanni Reale, como sempre para nos ajudar, aqui no primeiro parágrafo aqui do texto do PET, que está na página 103, diz o seguinte: o pensamento filosófico de Anselmo é todo direcionado para as especulações em torno dos conceitos de Deus e os temas a ele ligados. O tema Deus é a base de todas as suas investigações. O filósofo distingue a existência e a natureza de Deus, pois no primeiro caso, a investigação filosófica em torno de algo que existe. No segundo, a investigação direciona-se para saber o que é algo sobre o qual se investigou a existência. O Anselmo, seguindo esse raciocínio, demonstra a existência de Deus a priori e a posteriori. Na verdade, é a posteriori e depois a priori, né? Então, vamos voltar aqui no texto do Giovanni Reale. Qual é a ideia aqui? No Monologion, o Santo Anselmo vai apresentar 4 razões para demonstrar a existência de Deus, ou seja, 4 razões práticas, daí a posteriori, ou seja, que vem da experiência. E no Proslogion, Anselmo apresenta uma prova racional, uma prova tipicamente filosófica, vamos assim dizer, que é conhecido como argumento ontológico, que vai ser recuperado na modernidade por Descartes, por Leibniz. É um argumento muito famoso em favor da existência de Deus no âmbito da filosofia e tem grande peso. Vamos ver, então. O texto aqui do PET não é o texto tá bom, né? Assim,
eu estava comentando, eu não gosto tanto da organização porque eles poderiam destacar melhor quais são esses conceitos, mas organizar melhor. Mas eu estava reclamando há pouco do texto da semana 2 do PET 7 do segundo ano, que fala sobre Agostinho e está muito mal organizado. Esse aqui já é diferente. Então, vejamos só as 4 provas aqui da existência de Deus, ou seja, as 4 provas que a gente pode ver pela experiência, ou se a gente fosse pensar na terceira lei de Newton, na ação e na reação, aqui como do ponto de vista da reação, das consequências. Vejamos só. A primeira prova parte da existência das coisas boas para remontar à bondade absoluta, ou seja, aqui a primeira afirma que as pessoas sempre buscam as coisas que lhes são boas, e assim são diversas coisas boas. Provavelmente existem tantas coisas boas no universo quanto são diversas. Mas para que exista essa diversidade de coisas boas, deve também existir algo que seja a bondade total, que é a de Deus. Então, recuperando aqui a ideia de Platão do mundo inteligível, vamos pegar aqui, você tem uma ideia única, que é o sumo bem, que é a ideia do próprio bem, da qual todas as outras dependem ou participam de alguma forma. É isso que Agostinho está falando. O que existe como bom, de forma particular, aqui no mundo, tende a existir algo geral, algo único que unifica e dá sustentação a todas as coisas boas. Se os bens e as coisas boas são múltiplas, elas remetem diretamente à existência de um bem que é sumamente perfeito, que seria Deus. Então, essa é a primeira prova. A segunda está dizendo aqui que é qualitativo. Anselmo percebeu que existem diversos graus de intensidade na qualidade das coisas. Para que esses diversos graus é necessário um ser que esteja contido todas as qualidades. Então vamos ver aqui a segunda parte da variedade das grandezas para chegar a uma suma grandeza, da qual os outros participam. Então, o que isso quer dizer? Então, quando a gente fala que tem, olha, tem o pequeno, tem o médio e tem o grande. Essas escalas, pequeno, médio, grande, e aqui a gente pode subdividir em tantas outras, elas pressupõem que hajam uma grandeza infinita da qual todas as outras fazem parte, as grandezas finitas, tal como eu distingui aqui. A terceira prova utiliza a teleologia, ou seja, o estudo dos fins, das causas, e se pergunta qual é a finalidade da existência das coisas de nós mesmos. Para ele, tudo existe com um objetivo, nada vem do nada e vai para o nada, pois o nada não pode dar existência a nada. Portanto, ou acreditamos que existe algo pelo qual as coisas existem, ou as coisas não existem, mas como as coisas existem, existe também a finalidade para que as coisas existam, essa finalidade é Deus. Argumento que ficou meio confuso, vamos ver só, pelo menos a leitura. A terceira baseia-se no conceito de causa. Tudo que existe é por causa de alguma coisa. É preciso, portanto, admitir um ser supremo em virtude do qual existem todas as coisas. Qual que é a ideia? Então, vamos brincar aqui com aquele problema do que veio antes, o ovo ou a galinha. Não me importa. Em algum momento nós vamos chegar na causa de que, como causa, identificar um ser que tenha criado o ovo ou a galinha, ou talvez os dois ao mesmo tempo. Não sei. Ou seja, você vai ter uma causa que é causa de todas as outras coisas, e essa causa não pode ter outra causa anterior a ela, porque se houver outra causa anterior a ela, essa causa que é anterior a ela é a causa das causas, digamos assim. Então, a terceira prova aqui a gente pode chamar de causa das causas. Então, a causa de tudo que existe é Deus, porque ele é um ser que causa todas as coisas e não pode ser causado por nada além de si mesmo. E a última prova empírica aqui, a ideia da perfeição, a perfeição das perfeições do mundo é o ser mais perfeito, que é Deus. Então, se a gente imagina um ser perfeito, algo perfeito, então tudo que é perfeito em Deus tem que ser maximamente perfeito, ou seja, não pode haver nada está além de Deus que seja mais perfeito que o próprio Deus, ou seja, Deus é
é a perfeição máxima de todas as coisas. Essas são as 4 provas aqui que ele apresenta no monológio, que seria as causas a priori, ou seja, da experiência. E tem uma prova que é a mais famosa, que é a prova que a gente chama de prova ontológica. Vejamos só, e aqui no texto não faz menção a ela, faz menção a ela, mas não exibe. Vamos ver a prova aqui ontológica, que é a aqui mais famosa de Agostinho. No proslógio, vamos ver aqui, com Rialli. No proslógio, Anselmo introduz uma prova ulterior da existência de Deus, a priori, ou seja, que vem antes da experiência, que não depende da natureza das coisas, a qual é conhecido como argumento ontológico. Como é que se dá esse argumento? Deus é a realidade da qual nada se pode pensar de maior. Assim sendo, quando quisermos negar a existência de Deus, tomando justamente a concepção definida, cairíamos em uma autocontradição, enquanto chegaríamos a admitir a existência mental de Deus, porque de outro modo não seria pensado e, portanto, também não negado, mas sua existência real. Todavia, deste modo, privamos Deus da perfeição da existência e isso contradiz a própria noção de Deus no qual pensamos, ou seja, um ente do qual nada se pode pensar de maior. Então, em resumo de tudo que foi lido aqui, qual que é a ideia da prova ontológica? Se eu penso que Deus é um ser sumamente perfeito, e esse ser sumamente perfeito, ou seja, não tem nada de imperfeito, possui todas as qualidades de um ser perfeito, uma dessas qualidades necessariamente tem que ser a existência, já que ele é perfeito. Se ele é perfeito, ele tem que existir, porque a existência também é uma dessas qualidades. Logo, Deus existe. Esse é o argumento aqui da perfeição de Deus, aqui conhecido como prova ontológica, que vai ser retomada por René Descartes. A gente viu aqui a prova ontológica também de outras 2 formas, com Descartes e com Leibniz recentemente. Aí, para fechar aqui, o texto faz menção aqui à questão da linguagem, que Anselmo identifica 2 tipos de linguagem, essa a que nós pensamos internamente na nossa alma, na nossa mente, e que está ligado, sem dúvida alguma, à vontade, e essa que eu falo para vocês, que aqui vocês me ouvem, vocês me veem, que é a linguagem do signo e dos símbolos, tal como vocês estão lendo aqui na nossa tela. E aí, ele termina tratando da questão da liberdade. A liberdade está diretamente relacionada ao livre-arbítrio. Para o cristianismo, para esses pensadores cristãos, e de um modo geral no cristianismo, o que é a ideia do livre-arbítrio? O livre-arbítrio não é eu escolher qualquer coisa, ou seja, eu poder escolher o pecado, eu poder escolher o erro, o mal. Para o cristianismo, o livre-arbítrio significa que eu sempre vou escolher o bem, ou sempre preciso escolher o bem. Essa que é a ideia do livre-arbítrio, porque existe a privação do bem, que é o mal, existe o bem. Então, a minha liberdade é sempre uma liberdade para escolher o bem, para escolher o melhor. Porque assim sendo, se assim não for, Deus, os anjos e a sua milícia celeste não seriam livres, porque se eles pudessem escolher o mal, logo deixariam de ser seres divinos. Para fechar, eu vou citar aqui um texto que é um trechinho que é bem paradigmático aqui dessa questão aqui do pensamento de Anselmo e o que Anselmo se coloca a pensar, né? Então, é uma síntese aqui do pensamento de Anselmo, e que o Rialli cita aqui do Proslógio. Vejamos só. No prólogo do Proslógio, ou seja, né, no início do texto, né, do livro do Proslógio, Anselmo invoca a Deus com essas palavras emblemáticas. Eu não tento, Senhor, mergulhar em teus mistérios, porque minha inteligência não é adequada. Desejo, porém, entender um pouco da tua verdade, que o meu coração já crê e ama. Não procuro compreender-te para crer, mas creio para poder compreender. Isso aqui é impressionante, assim, é a síntese por excelência da filosofia escolástica, da filosofia medieval, assim. Este foi com efeito programa de Anselmo, esclarecer com a razão aquilo que ele já possuía com a fé.
De resto, justamente fora o pedido que os monges lhe haviam feito, que aquilo que é revelado, ou seja, pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia, não fosse apenas imposto com a autoridade da Escritura e da autoridade religiosa, mas também resplandecesse com a luminosidade do raciocínio, ou seja, a capacidade de compreensão da razão. Isso é muito interessante. Vamos fazer as atividades aqui da página 104, vejamos só. A fé é o argumento básico para aqueles que creem entender a existência de Deus, e todos os argumentos voltados para a sua onipresença, onipotência e onisciência. Onipresença é a ideia de que Deus está em todos os lugares, onipotência é a ideia de que ele pode tudo, e onisciência é a ideia de que ele sabe tudo. Só esclarecendo aqui para vocês esses três conceitos. No entanto, não é um argumento universal para crentes e não crentes compreenderem, portanto, através do uso da razão, a busca desta realidade se torna possível. Segundo Anselmo, podemos afirmar que as pessoas só podem conhecer a Deus através da fé. As pessoas conhecem Deus através de seus atributos divinos manifestados na realidade. As pessoas conhecem Deus através apenas das Sagradas Escrituras, que não deve ser questionada. As pessoas já nascem com forte senso de Deus. As pessoas não podem conhecer a Deus sem a conversão. Então, segundo Anselmo, podemos afirmar que as pessoas só podem conhecer a Deus através da fé? Não. As pessoas conhecem Deus através de seus atributos divinos manifestados na realidade. As pessoas conhecem Deus através da plena Sagrada Escritura? Também não. É a mesma coisa da A e a C são muito parecidas. E a D e a E também. As pessoas não podem conhecer Deus sem a conversão. Então, a resposta me parece mais adequada aqui é a resposta da letra D. As pessoas já nascem com forte senso de Deus. E essa ideia da perfeição, como a gente vem dizendo aqui. Mas eu achei a questão um pouco mal formulada, para ser sincero com vocês. Vejamos só. Anselmo formula 4 provas que podem ser experimentadas pelas pessoas, que é aqui, ó, a resposta da questão 1 no enunciado da questão 2. As pessoas já nascem com forte senso de Deus. Anselmo formula 4 provas que podem ser experimentadas pelas pessoas. São as suas 4 provas a posteriores, que eu falei de vocês do monoslogium. Vejamos só. Para que exista uma diversidade de coisas boas, deve também existir algo que seja bondade total e verdadeira. A alternativa 1, isso aqui é verdadeiro. Para que exista diversos graus de intensidade na qualidade das coisas, é necessário que exista onde estejam contidas todas as qualidades. Isso também é verdadeiro. Para que exista um movimento e a transformação de todas as coisas, é necessário que exista um ser imutável que gera todo movimento sem ser movimentado por nada. Esse ser também é verdadeiro. É a terceira causa. A terceira prova que é a causa das causas. Também é verdadeiro. Para que exista um conceito de perfeição nas coisas, é necessário que exista um ser onde a perfeição das perfeições do mundo é o ser mais perfeito possível. Esse ser é Deus. Também está correto. Então, são prova da existência de Deus. Opa! Tem uma aqui que está errada e eu estava dizendo que estava certo. Vejamos só. A 1... A 1 é verdadeira. Vejamos só. Essa aqui foi bem formulada e ela confunde um pouco. A 2 também é verdadeira. Então, onde tem 1 e 2 aqui. Então, a gente elimina aqui a B, a D, a E. E vamos ficar entre a A e a C. Vejamos só. Para que exista um movimento de transformação das coisas, é necessário que exista um ser mutável que gera... É a alternativa A. Por quê? Por que a alternativa A? Porque aqui na 4 ela seria verdadeira, não fosse por isso aqui. Ó. Para que exista um conceito de perfeição nas coisas, é necessário que exista um ser onde a perfeição das perfeições do mundo é o ser mais perfeito possível. Não é o ser mais perfeito possível. Deus é o ser mais perfeito que exista. Ele não é possível, ele é necessário. Então, essa questão foi muito bem formulada e seria uma pegadinha bem interessante. Vejamos só as outras. Questão 3 aqui. Sobre a definição de linguagem no pensamento de Anselmo, podemos afirmar que, exceto, existe a linguagem interior e a linguagem exterior? Verdadeiro. Existe uma linguagem que utilizamos no nosso pensamento? Verdadeiro. A e a B são verdadeiras. Existe uma linguagem na qual utilizamos sim para nos comunicar com os outros?
A C também é verdadeira. Existe uma linguagem corporal utilizada para expressar artes e emoções? Existe a busca de referência na linguagem exterior, na interior? Esse barulho aqui. A letra E está errada. Anselmo busca de forma racional entender a existência de Deus e de toda a realidade ligada a este existir. Desenvolve em 30 linhas uma redação apresentando o entendimento obtido através do estudo dessa filosofia, associando os parâmetros do nosso cotidiano, abordando nos temas seguintes: justiça, verdade e liberdade. Então, releiam aqui o texto de Santo Anselmo, sobretudo aqui as 4 provas da existência de Deus a posteriori, né? E tentem fazer essa questão 4. É isso, então, terceiro ano. Fechamos aqui, então. Forte abraço e até a próximo encontro. Vai ser a terceira semana.